Por que as filhas de Ló dormiram com o próprio pai? Após a destruição de Sodoma e Gomorra e o fogo que consumiu toda a região, Ló e suas filhas se refugiaram em uma caverna, longe de toda a civilização, acreditando que o mundo inteiro havia sido destruído. Diante do medo e do desespero, eles tomaram uma decisão impensável, um ato que revelou as profundezas da confusão moral quando o coração se afasta de Deus. No entanto, por trás desse acontecimento existem perguntas que, como crentes, devemos nos fazer. Como eles poderiam justificar algo tão sério em suas mentes? Que influência a corrupção de Sodoma teve sobre eles? E que significado profético ou moral esse evento tem dentro do plano de Deus? Caro ouvinte, neste vídeo, analisaremos em profundidade os motivos que levaram as filhas de Ló a tomar essa terrível decisão. Convido você a assistir ao vídeo até o final, porque o que você descobrirá vai realmente te chocar. Vamos começar. As cidades mais férteis e prósperas da época ficavam na planície do Jordão. Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim formavam uma região repleta de comércio, riqueza e beleza natural. O rio Jordão irrigava suas terras, fazendo os campos florescerem e suas colheitas se multiplicarem. Aos olhos de qualquer homem, aquele lugar era um paraíso terrestre. Mas por trás daquela aparência abençoada, estava a raiz de sua ruína. Foi lá que Ló decidiu se estabelecer com sua família. Quando Abraão lhe ofereceu um lugar para morar, Ló ergueu os olhos e viu a planície do Jordão como o jardim do Senhor. Mas ele não percebeu que a beleza da paisagem não era um sinal de bênção, mas sim de um teste. Aquele passo marcou o início de um lento declínio espiritual. Primeiro, ele acampou perto de Sodoma, depois dentro da cidade, e finalmente integrou-se totalmente à sociedade. O homem que antes andava com Abraão, agora vivia entre os ímpios. O justo Ló, diz a Escritura, foi sobrecarregado pela conduta imunda dos ímpios. Mesmo assim, ele permaneceu ali. Suas filhas cresceram vendo a imoralidade como parte da vida cotidiana, ouvindo conversas corruptas, testemunhando atos vergonhosos e respirando o ar de um povo que havia se esquecido de Deus. Em Sodoma não havia limites morais. O pecado era a norma e a pureza era motivo de ridículo. Idolatria, ganância e sensualidade dominavam todos os cantos. Era uma civilização avançada, mas espiritualmente morta. E naquele ambiente, a família de Ló começou a perder a sensibilidade espiritual que outrora os unira a Abraão. Ló prosperou financeiramente, mas seu altar desapareceu. Ele trocou a comunhão com Deus pelo conforto da cidade. Suas filhas aprenderam que as aparências eram mais importantes que a obediência, e que o sucesso era mais valioso que a santidade. Esse foi o verdadeiro julgamento, a perda do altar da família antes que o fogo caísse do céu. A Bíblia ensina que, quando um crente vive com o pecado por muito tempo, ele ou ela acaba tolerando-o. Ló tolerou a atmosfera de Sodoma, e suas filhas aprenderam a normalizá-la. Então, quando chegou o dia do julgamento, eles deixaram a cidade, mas não da sua influência. Deus os livrou do fogo, mas o fogo do pecado permaneceu queimando em suas mentes. Agora, na planície do Jordão, as cidades pareciam prosperar, mas por trás de seu esplendor, havia uma corrupção tão profunda que o céu não podia mais permanecer em silêncio. Deus decidiu destruí-las e enviou 2 anjos para remover Ló antes que o julgamento caísse. Ao chegarem, os homens de Sodoma cercaram a casa, exigindo estuprar as visitantes. O pecado havia se tornado público, flagrante e descarado. Os anjos intervieram, cegaram os perversos e ordenaram que Ló e sua família fugissem, dizendo: "Fujam por suas vidas, não olhem para trás nem parem, em lugar nenhum desta planície. Fujam para a montanha, ou vocês perecerão." Ao amanhecer, fogo caiu do céu. O julgamento de Deus consumiu Sodoma e Gomorra, e tudo se transformou em cinzas. Mas enquanto fugiam, a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Olhar para trás era a sua ruína.
Seu corpo deixou Sodoma, mas seu coração ainda pertencia a ela. Ló continuou sozinho com suas 2 filhas e desceu das planícies do Jordão até a pequena cidade de Zoar. Localizada no extremo sudeste do Mar Morto, na fronteira do antigo território de Edom. Segundo o relato bíblico, Zoar foi poupada do julgamento pelo apelo de Ló. Era uma cidade pequena, provavelmente uma das mais jovens do grupo de cidades que formavam a Confederação da Planície, conhecida em hebraico como Kikar Hayarden, o Círculo do Jordão. Arqueologicamente, vários estudos identificam Zoar com o sítio conhecido como Safi, na atual Jordânia, na extremidade sul do Mar Morto. Ló refugiou-se em Zoar, mas sua estadia lá foi breve. Em Gênesis capítulo 19, versículo 30, diz: Mas Ló subiu de Zoar e habitou no monte, e suas 2 filhas com ele, porque teve medo de ficar em Zoar e habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. O texto hebraico usa a palavra ira, que significa medo intenso, admiração ou pavor paralisante. Ló havia sobrevivido ao fogo, mas não tinha paz. O medo do julgamento, a perda da esposa e a devastação que o cercava o levaram a fugir novamente, desta vez para as montanhas a leste do Mar Morto. Geograficamente, as montanhas Moabe são repletas de cavernas naturais formadas pela erosão e camadas de sal e calcário. Arqueólogos identificaram mais de 100 cavernas antigas na área que serviram como abrigos ou tumbas, datando do período patriarcal. Descobertas nas montanhas Bani Hamida e Wadi Mujib mostram vestígios de assentamentos trogloditas, quartos escavados na rocha, onde os moradores buscavam proteção contra o calor e os invasores. Tradições judaicas posteriores, como o Midrash Rabbah, afirmam que Ló escolheu uma caverna de difícil acesso, provavelmente no alto de Zoar ou nas encostas de Hebron, para evitar contato com os sobreviventes do desastre. O Midrash comenta: Ló fugiu do fogo, mas não de medo, e aquele que vive com medo se fecha na escuridão. Essa escuridão física e espiritual tornou-se um símbolo de sua condição interior. A caverna não era apenas um refúgio, mas uma metáfora para a alma separada do conselho divino. O homem justo, que vivia entre os ímpios, agora vivia separado de Deus. Sua fé, enfraquecida por anos de compromisso com Sodoma, fora substituída por ansiedade, silêncio e culpa. Nos tempos antigos, as cavernas eram consideradas locais de transição entre a vida e a morte. Corpos foram enterrados ali, fugitivos foram escondidos ali, e os desesperados se refugiaram ali. Abraão comprou a caverna de Macpela para enterrar Sara. Davi se escondeu na caverna de Adulão ao fugir de Saul, e Elias se refugiou em uma caverna quando o medo o dominou. Todas essas histórias têm um denominador comum: a caverna como um lugar de solidão, medo e um encontro com a fraqueza humana. Mas no caso de Ló, não havia altar, nem oração, nem voz divina naquela escuridão. Apenas silêncio. Ló não foi guiado pelo Espírito até a montanha, como Abraão, mas pelo medo. O monte de Abraão era um lugar de sacrifício. O monte de Ló era um lugar de fuga. Um obedeceu com fé, o outro se escondeu com medo. E naquele cenário, ocorreu um evento que revela como a maldade de Sodoma havia influenciado as filhas de Ló. Vejamos o que diz Gênesis capítulo 19, versículos 31 e 32. Então, o mais velho disse ao mais novo: Nosso pai está velho, e não sobrou nenhum homem na terra que venha a nós, segundo o costume de toda a terra. Venham, demos vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, e preservaremos a descendência de nosso pai. Esta frase abre uma janela para o raciocínio da irmã mais velha. Foi ela quem concebeu a ideia, elaborou o argumento e convenceu a irmã a participar. Seu papel não foi passivo nem acidental. Ela foi a mente que justificou o pecado sob o pretexto da necessidade. Na cultura oriental antiga, a filha primogênita ocupava uma posição especial dentro da família. Ela era considerada responsável por salvaguardar a herança, a reputação e a continuidade da família. O primogênito, homem ou mulher, geralmente tinha autoridade moral sobre os irmãos mais novos. Portanto,
era natural que a filha mais velha se sentisse obrigada a preservar a linhagem do pai. No entanto, esse senso de responsabilidade se transformou em um fardo carnal. A primogênita agiu sem buscar orientação divina, assumindo o papel de chefe da família, papel que não lhe cabia. Em vez de construir um altar e clamar ao Deus de Abraão, ele construiu uma ideia nascida do medo, e em seu raciocínio, a necessidade tornou-se justificativa. Teologicamente, isso demonstra o que acontece quando a profanação da liderança se torna fonte de corrupção. Ela representava a mente humana que toma decisões para o bem da família, mas sem a orientação de Deus. Assim como Eva foi enganada pelo desejo de conhecimento, a filha mais velha foi enganada pelo desejo de preservação. Ambas tomaram a iniciativa sem consultar o Criador e ambas induziram outros ao erro. O versículo 32 mostra como a mais velha influencia sua irmã. Vem, demos vinho a nosso pai e deitemo-nos com ele, e conservaremos descendência de nosso pai. Observe o plural. Deixe-nos, dormamos, nós guardaremos. Ele não impõe uma ordem direta, mas inclui o menor em seu plano, disfarçando o pecado como uma causa comum. A manipulação foi sutil. Ele a envolveu em uma intenção aparentemente nobre, tornando-a participante do erro. A jovem não teria agido sozinha. Ela foi guiada pelo exemplo da irmã. Agora, essas palavras revelam a mentalidade distorcida de duas mulheres que sobreviveram à destruição, mas não foram transformadas por ela. Elas testemunharam o julgamento de Deus, mas continuaram a raciocinar como filhas de Sodoma. O fogo purificou a terra, mas não purificou seus pensamentos. As filhas de Ló acreditavam que toda a humanidade havia sido aniquilada. O texto diz: não sobrou um só homem na terra. Sua percepção era dominada pelo medo e pelo isolamento. Da caverna, o mundo parecia vazio. Mas o erro deles foi acreditar que a realidade era medida pelo que viam, não pelo que Deus podia fazer. O medo os levou a interpretar a solidão como abandono divino. Nos tempos antigos, os descendentes eram um símbolo de vida, honra e continuidade do nome da família. Perder a linhagem era visto como uma maldição. Nas culturas semíticas do segundo milênio antes de Cristo, as mulheres tinham o dever de preservar a linhagem de seu pai ou clã, especialmente se não houvesse mais homens. O Código de Hammurabi, leis babilônicas do mesmo período patriarcal, mostra que a prole era considerada um dever sagrado e, em alguns casos, medidas desesperadas eram até mesmo tomadas para garanti-la. As filhas de Ló, sem orientação espiritual, tomaram esse costume pagão como justificativa. Acreditavam estar fazendo a coisa certa para preservar a linhagem familiar, mas, na realidade, estavam repetindo os princípios do mundo do qual Deus as havia tirado. Assim é o coração humano quando raciocina sem fé, transforma o medo em lógica e o erro em dever moral. As filhas de Ló foram criadas em Sodoma, um ambiente onde o pecado havia se institucionalizado. Os rabinos do Talmud, Sanhedrin 109b, ensinam que em Sodoma o mal era a lei e a impureza era o costume. Eles cresceram testemunhando relacionamentos imorais, ouvindo blasfêmias e vivendo em uma cultura onde os desejos do corpo prevaleciam sobre a voz da consciência. Embora tenham escapado do fogo, a ideologia sodomita continuou viva em suas mentes. O historiador judeu Flávio Joséfo, em sua obra Antiguidades dos Judeus, comenta que as filhas de Ló agiram por medo irracional, acreditando que o mundo inteiro havia sido consumido pelo fogo. Joséfo acrescenta que a decisão deles foi fruto de uma fé enfraquecida, não de malícia, mostrando que eles não entendiam a dimensão espiritual do que haviam testemunhado. Sem um altar, sem uma palavra e sem direção, suas mentes retornaram aos valores do lugar onde cresceram, uma cultura onde tudo era permitido se servisse a um propósito pessoal. Assim, eles justificaram seu pecado com um argumento aparentemente nobre: preservaremos os descendentes de nossos pais. Mas eles não buscaram a Deus, não oraram, não esperaram, não consultaram o céu. Em vez de fé, aplicaram a lógica. E lógica sem fé sempre acaba sendo pecado racional.
O medo que domina o crente fora da vontade de Deus não é a reverência, mas a escravidão. Ló temia permanecer em Zoar. Suas filhas temiam a extinção. Todas as decisões nesta família eram baseadas no medo, não na confiança. E o medo, quando domina o coração, produz pecado disfarçado de prudência. Em toda a Bíblia, o medo sem fé leva consistentemente ao desvio. Abraão temeu por sua vida e mentiu sobre Sara. Saul temeu perder o povo e ofereceu sacrifícios sem esperar pelo profeta. Pedro temeu ser identificado com Jesus e o negou. E as filhas de Ló temiam não ter filhos e cometeram incesto. O padrão é o mesmo. Quando o medo substitui a fé, o homem age fora da vontade de Deus. À luz da teologia bíblica, esta passagem demonstra o princípio de uma herança espiritual distorcida. As filhas de Ló herdaram fraqueza moral, não retidão de seu pai. Ló aprendera com Abraão a crer, mas não a permanecer. Ele nunca construiu um altar em Sodoma, nem ensinou suas filhas a temerem o Senhor. O resultado foi uma fé herdada sem raízes, uma moralidade sem convicção. Assim, quando a crise chegou, o vazio espiritual se manifestou. Teólogos como John Gill e Matthew Henry concordam que o pecado das filhas não foi resultado de instinto animal, mas de auto-engano moral. Elas acreditavam estar fazendo algo certo, mas a retidão sem fé se torna má. Seu raciocínio parecia sólido, mas carecia de oração e dependência do Espírito. E quando o homem busca cumprir uma promessa divina sem Deus, o resultado é sempre um Ismael, um Moabe ou um Amonita. Agora, Gênesis capítulo 19, versículo 33 continua dizendo: E deram vinho a seu pai naquela noite. E a mais velha entrou e dormiu com seu pai, porém ele não percebeu quando ela se deitou ou quando se levantou. Nesta passagem, o vinho se torna o instrumento que permitiu que o pecado se manifestasse. Não foi a fonte do mal, mas sim o meio que o desencadeou. A embriaguez de Ló representa a perda total do discernimento espiritual. O homem justo que antes entretinha anjos, agora não consegue distinguir entre pureza e abominação. Nos tempos patriarcais, o vinho era uma bebida comum obtida pela fermentação natural de uvas do Vale do Jordão. Arqueólogos encontraram vasos e prensas de vinho que datam de cerca de 2000 a.C. nas ruínas de Tal el-Hammam e Bab ed-Dra, locais ligados à antiga planície de Sodoma. O vinho era considerado um símbolo de alegria e bênção, especialmente quando oferecido com moderação e no contexto de gratidão a Deus. O Salmo 104, versículo 15 diz: E o vinho que alegra o coração do homem. No entanto, fora do controle divino, o vinho se tornou um instrumento de ruína. Provérbios capítulo 20, versículo 1 adverte: O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que por eles é enganado não é sábio. E mais adiante, em Provérbios capítulo 23, versículos 31 a 33, é descrito de forma crua: Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando a sua cor brilha no copo e se escoa suavemente. Mas no fim, ele morderá como uma serpente e ferirá como uma víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e seu coração falará coisas perversas. Assim como Noé, o primeiro vinicultor, caiu em vergonha pela embriaguez, Ló também repete o mesmo padrão. O homem que era justo se rende ao vinho e perde a razão espiritual. Na cultura oriental antiga, o vinho era usado em celebrações e pactos, mas também em ritos pagãos. Os cananeus, moabitas e amonitas o utilizavam em seus cultos a Baal e Astarote, onde a embriaguez fazia parte de um culto sensual e profano. O historiador Kenneth Kitchen, especialista na vida patriarcal no segundo milênio antes de Cristo, observa que o consumo de vinho em espaços fechados, como cavernas ou tendas, era comum entre os nômades do deserto, especialmente quando não havia fontes de água doce disponíveis. No entanto, o uso excessivo levou à desonra e à desordem, conforme registrado em textos sumérios contemporâneos. Ló foi vítima da mesma desonra. Teólogos como João Calvino e Charles Ellicott explicam que a queda de Ló mostra a diferença entre o crente justificado e o crente santificado. Ló foi liberto do julgamento,
Foi justificado pela fé, mas não santificado pela obediência. O vinho simboliza aquela carnalidade não tratada, aquela fraqueza que persiste quando o crente não busca renovação espiritual. Agora o texto diz: ela dormiu com seu pai, mas ele não sabia quando ela se deitava ou quando se levantava. Isso revela a cegueira total da alma embriagada. Ló havia perdido o autocontrole. Seu corpo foi manipulado, sua consciência extinta e seu espírito silenciado. O homem justo que antes intercedeu pela salvação de Sodoma, agora se torna o protagonista involuntário de uma abominação. Assim, a Escritura ensina que o pecado não requer força quando o homem cede à fraqueza. O vinho não só embriagou Ló, mas também seu discernimento moral. E nesse estado se cumpriu o que o apóstolo Paulo diria mais tarde: não se embriaguem com vinho, que leva à dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito. O Midrash Rabbah comenta que Ló bebeu para esquecer sua culpa, mas acordou com uma herança de vergonha. Os rabinos interpretam a embriaguez de Ló como um símbolo da alma tentando escapar da dor sem arrependimento. E os comentaristas cristãos concordam que a cegueira física do justo bêbado representa a cegueira espiritual do crente sem um altar. Ló bebeu para dormir, não para orar. E quando o homem dorme com dor sem buscar a Deus, sua fraqueza se torna uma oportunidade para o inimigo. A caverna tornou-se sua prisão, e o vinho sua corrente. E foi lá, sob a influência do vinho, que o pecado de Sodoma começou a florescer novamente. Agora, após a primeira noite de embriaguez e incesto, a Bíblia narra com precisão o que aconteceu no dia seguinte. Vamos ler Gênesis, capítulo 19, versículo 34. No dia seguinte, a mais velha disse à mais nova: eis que eu me deitei com meu pai ontem à noite. Demos-lhe vinho também esta noite, e entremos e deitemo-nos com ele, para que conservemos descendência de nosso pai. As Escrituras mostram uma ordem deliberada. A irmã mais velha age primeiro e depois convence a mais nova. Ela havia sido a autora do plano, e vendo que sua ação havia sido bem-sucedida, procurou reproduzi-lo. Não era mais um capricho, mas uma estratégia repetida. O pecado havia se tornado um método. A filha mais velha, ao conceber com o pai, carregava não apenas a culpa da imoralidade, mas também a responsabilidade de ter induzido a irmã ao mesmo erro. Seu bom resultado, a gravidez, foi uma confirmação carnal de que sua ideia funcionou. E então, com o coração sem discernimento, ela deu a notícia à irmã como se fosse uma boa notícia. Esta frase revela o poder destrutivo do exemplo. O mal, quando justificado, busca companhia. O pecado não confessado se repete, e o que começou como um impulso desesperado tornou-se um comportamento imitado. A menina mais nova, influenciada pela autoridade natural da irmã e cega pelo mesmo medo, repetiu o ato. Prestemos atenção ao que diz o versículo 35. E deram vinho a beber também a seu pai naquela noite, e a mais nova se levantou e deitou-se com ele. Porém ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. O mesmo procedimento, o mesmo engano, a mesma falta de consciência. Nada havia mudado, exceto a mudança. O plano se repetia mecanicamente, demonstrando como o pecado cria ciclos que se perpetuam quando ninguém para se arrepender. Em um nível teológico, esta cena simboliza o início do pecado geracional, uma ação repetida que segue o mesmo padrão espiritual. O primeiro erro abre a porta, o segundo a fecha. E quando o pecado é repetido sem consciência, ele deixa de ser um acidente e se torna uma herança. Agora, uma das perguntas mais profundas da passagem é: por que Ló não reage? O texto enfatiza 2 vezes que ele não percebeu o que havia acontecido. O homem justo que antes discernia anjos agora não consegue discernir o pecado em sua própria cama. O vinho havia entorpecido sua mente, mas a culpa e o trauma já haviam entorpecido seu espírito. Seu silêncio não era apenas resultado da embriaguez, mas também de sua desconexão com Deus. Ele era um homem que havia sobrevivido ao julgamento, mas não havia sido restaurado pela graça. As filhas não buscavam prazer, mas sim preservar a linhagem. Mas, agindo sem fé, fizeram por meios carnais o que só Deus poderia resolver espiritualmente. Eles pensavam que o mundo havia desaparecido, mas o Deus de Abraão ainda reinava. Seu raciocínio era: devemos preservar o nome de nosso pai.
Mas o resultado foi o oposto: desonraram o nome que tentavam salvar. Caro ouvinte, esta é uma lição profunda para a nossa geração. Quando o homem tenta ajudar a Deus, sem esperar por sua orientação, ele acaba corrompendo o propósito divino. Assim aconteceu com Abraão quando ele gerou Ismael fora da promessa. E assim aconteceu com as filhas de Ló quando geraram Moabe e Amon fora do altar. O Espírito Santo não inspirou este texto para alimentar a curiosidade, mas para ensinar como a corrupção moral de uma geração pode produzir consequências que afetam todo o curso da história. O incesto cometido na escuridão de uma caverna transformou-se em um conflito espiritual que duraria séculos. O pecado era privado, mas seus frutos seriam públicos. As filhas pensavam em um só lar. Deus via duas nações. Agora, depois do ato vergonhoso cometido na escuridão da caverna, chegou a hora de dar nome aos filhos nascidos daquela união proibida. Vamos ler Gênesis, capítulo 19, versículos 36 a 38. As duas filhas de Ló conceberam de seu pai. A mais velha deu à luz um filho, e chamou-o Moabe. E este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mulher mais jovem também deu à luz um filho, e lhe deu o nome de Ben-Ami. Ele é o pai dos Amonitas até hoje. Os nomes dessas crianças são mais do que apenas palavras. Eles são testemunhos eternos das consequências do pecado. A filha mais velha, ao dar à luz, deu ao seu filho o nome de Moabe, que significa literalmente do pai, ou nascido do meu pai. O nome em si foi uma confissão involuntária. Nos tempos antigos, os nomes não eram aleatórios. Eles representavam o caráter, o destino ou a história do nascimento de alguém. Cada vez que alguém pronunciava o nome Moabe, lembrava-se das origens incestuosas de sua linhagem. Era como se a voz da consciência ressoasse em cada geração, relembrando o erro que começou na caverna. O pecado não podia ser escondido, porque seu fruto falava por si. No sentido teológico, Moabe representa o homem carnal, que age por instinto, sem buscar orientação divina. Seu nome encarna a ideia da dependência humana, do pai, isto é, do homem natural, não do Deus espiritual. Ele era um filho do desespero, não da promessa, um fruto do vinho, não do altar. Por outro lado, a filha mais nova também concebeu e deu à luz um filho, chamando-o de Ben-Ami, que se traduz como filho do meu povo. Ao contrário da irmã, ela tenta amenizar a vergonha do ato, escolhendo um nome que soe mais honroso. Mas embora o nome mude, a raiz permanece a mesma, a carne, tentando disfarçar o pecado. Ben-Ami representa o homem que esconde a culpa sob um disfarce cultural ou religioso. Seu nome é uma tentativa de normalizar o erro, filho do meu povo, como se o que aconteceu fizesse parte de um costume aceito. Assim começou a jornada de uma nação que viveria perto do povo de Deus, mas longe de sua presença. Desses dois filhos surgiram dois povos, os Moabitas e os Amonitas. Ambos se estabeleceram na região a leste do Mar Morto, a leste de Canaã. Os Moabitas viviam nos planaltos férteis ao sul do rio Arnon, no que hoje é parte da Jordânia. Essa terra era caracterizada por seus terraços naturais e clima ideal para a agricultura. Arqueólogos encontraram vestígios de fortalezas, templos e campos cultivados em Dibã, antiga Dibon, que comprovam a existência de uma civilização avançada. Entre essas descobertas está a Estela de Mesa, descoberta em 1868, um monumento moabita que narra as guerras do rei Mesa contra Israel, onde ele se gloria ao dizer que seu deus Camus lhe deu a vitória sobre o povo do Senhor. Esta descoberta arqueológica confirma a historicidade de Moabe como um reino poderoso, mas inimigo da aliança divina. Por outro lado, os Amonitas, descendentes de Ben-Ami, estabeleceram-se mais ao norte, ao redor de Rabá, atual Amã, capital da Jordânia. Seu território era estratégico, uma região montanhosa com vista para as rotas comerciais entre a Síria e a Arábia. Os vestígios arqueológicos de Tel el-Rumeit e Tel Siran revelam templos dedicados à sua principal divindade, Milcom, ou Moloque, um símbolo de idolatria e sacrifício humano. Ambas as nações eram prósperas, mas espiritualmente corruptas. Desde o início, Moabe e Amon tornaram-se inimigos de Israel, cumprindo a profecia implícita em sua origem. Quando Israel saiu do Egito, essas pessoas se recusaram a oferecer-lhes pão e água durante a jornada pelo deserto.
Deus considerou isso uma grave afronta e proibiu seus descendentes de entrar na congregação do Senhor até a 10ª geração. Mais tarde, os moabitas seduziram Israel em Sitim, introduzindo o culto a Baal-Peor. Por meio de relações ilícitas e ritos pagãos, conseguiram corromper o povo santo, causando uma praga que matou 24.000 israelitas. O que começou como um pecado privado em uma caverna, se transformou em idolatria pública diante das nações. Os amonitas, por sua vez, adoravam Milcom ou Moloque, um deus que exigia sacrifícios humanos. Os profetas denunciaram repetidamente essa abominação, apontando que o espírito de Amon simbolizava crueldade e dureza de coração. Assim, ambos os povos herdaram a natureza espiritual de seu nascimento. Moabe, sensual e orgulhoso. Amon, violento e cruel. O pecado de Ló, transformado em cultura, tornou-se uma guerra perpétua contra o plano de Deus. Mas a história não termina com o julgamento. Séculos depois, uma mulher chamada Ruth emergiu de Moabe, abandonando sua terra, seus ídolos e seu passado para abraçar o Deus de Israel. Sua declaração é uma das mais belas da Bíblia. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Daquela mulher, redimida pela fé, nasceu uma linhagem sagrada, a linhagem do rei Davi, de quem viria o Messias. Assim, Deus tomou a linhagem contaminada pelo incesto e a transformou em um instrumento de redenção. O que começou com vergonha terminou em graça. Onde o vinho trouxe confusão, a fé trouxe salvação. Os filhos de Ló foram fruto de uma noite de medo, mas também foram o palco onde Deus demonstrou que sua misericórdia é mais forte que a história humana. De Moabe e Amon surgiram inimigos da aliança, mas também um exemplo eterno, que o pecado pode deformar a origem, mas a graça pode redimir o destino. O que nasceu da carne foi vencido pela cruz, e o que foi marcado pela vergonha acabou se tornando parte do plano da redenção. Esta história nos ensina: o homem pode cair, mas Deus sempre tem uma saída, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Chegamos ao final deste vídeo. Agradeço sinceramente por nos acompanhar até o final. Convido você a compartilhar este ensinamento para que mais pessoas sejam edificadas e reflitam na palavra de Deus. Até o próximo vídeo, e que a paz do Senhor esteja com você e toda a sua família, hoje e sempre. Que Deus os abençoe abundantemente.